Então, em nome de Jesus, a igreja tem que orar. Entra em oração por todas as crianças, irmãos. Em nome de Jesus. Nós não temos ideia, viu? Mas há poder na oração. Então, ore em nome de Jesus, irmãos. Que judiação as crianças, irmão, não tem ideia nenhuma. Muitas vezes aqueles que eles olham assim, esses que vão me proteger. Então, é luta, é guerra, meu irmão. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 25. Nos diz assim, olha que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante... versículo 31. Eu quero falar sobre o versículo 31. É isso. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Espera um pouquinho aí. É muito importante, eu quero que os irmãos entendam, que no capítulo 25 aqui de Mateus, Jesus ainda, irmãos, não tinha sido glorificado, e ele ainda pregava toda a sua vinda para a nação de Israel. Depois, irmãos, quando realmente Jesus olhou para aquela figueira, e aquela figueira não deu fruto, ali, irmãos, é tipo assim, abriu-se, deu um ponto e vírgula na nação de Israel, e daí abriu-se o parênteses, e começou o tempo da graça, onde entrou os gentios. Mas até aí, então, por que eu estou falando isso? Porque de repente os irmãos, não, mas peraí, você falou que Jesus, quando vier buscar a igreja, Jesus não vai pisar na terra, vai ser nos ares, é assim mesmo, irmãos. Mas daí por que eu estou lendo agora aí, que nos últimos dias, últimos tempos vai ser isso? Porque tudo isso aí ainda Jesus estava pregando para quem? Para a nação de Israel. E vai ser bem assim na nação de Israel. Mas, irmãos, por enquanto agora nós estamos naquele parênteses que abriu, e agora estamos no tempo da graça. Até a hora que Jesus vir buscar a igreja, entendeu? Fecha-se o tempo da graça, a igreja vai ser arrebatada, Jesus não vai pisar nessa terra, entendeu? Vai ser nos ares, a igreja vai estar lá, daí pronto, irmãos. Continua todo o trabalho, aquilo que Deus tem que fazer com a nação de Israel. Quer ver como você vai entender? O que a nação de Israel, quem que eles esperavam? Um rei montado no jumentinho ou um rei montado num cavalo alazão, forte, branco, que viesse e destruísse o reinado de Roma e estabelecesse realmente a nação de Israel? Eles esperavam isso. E aí vem Jesus, nasceu numa manjedoura, cresceu em Nazaré, para eles aquilo era terrível. É um homem que comia com os publicanos, pecadores, um homem que não resolveu nada a situação política que eles estavam ali, dominados pelo Império Romano. Então, para eles, Jesus, e aí então Jesus pregou e eles não aceitaram. E aí Jesus estava falando ali para eles o que vai acontecer nos últimos tempos com a nação de Israel. Eu não ia ler esses versículos, mas eu falei, eu vou ler, que eu quero mais aonde fala de benditos de meu Pai, receba por herança. Mas é importante os irmãos entenderem isso. Porque muitas vezes vocês leem ali no Novo Testamento, vocês ficam assim, nossa, mas que confusão, quando vai ser isso? Por quê? Quer dizer que então, se eu subir no céu de novo, Jesus vai pôr as ovelhas de um lado, direito, os bodes do outro e tal. Irmãos, eu vou só dar uma resumida e é fácil você entender. E aí quando a igreja não estiver mais aqui, irmãos, a besta, o falso profeta, o anticristo vai aparecer, irmãos,
Ele vai resolver a situação da nação de Israel, vai estabelecer o Estado de Israel, vai poder fazer eles construir o templo. Aí eles vão ficar maravilhados. Os primeiros 3 anos e meio dessa mentira, desse falso profeta, desse anticristo, eles vão chamar aquele anticristo, era esse Cristo que nós esperávamos. Veja, ninguém mais guerreia com a gente, estamos aqui em paz, nós somos agora aqui dono da nossa terra, somos respeitados, vão estar fazendo um sacrifício, vão reerguer o templo. Só que da hora que der 3 anos e meio, irmãos, como diz lá em Daniel, o anticristo vai se revelar quem ele é, irmãos. O iníquo assentado no lugar santíssimo, que é dentro do templo que ele mesmo construiu. Aí a nação de Israel vai olhar e vai começar a fugir aí, irmãos. Vai ser uma matança. Se Deus não abreviasse o tempo, ia morrer toda a nação, ser dizimada. Por isso que daí fala no versículo, só os remanescentes serão salvos. E aí aqueles 3 anos e meio, irmãos, pensa. Se o holocausto foi difícil, imagina o próprio diabo, o anticristo mesmo, aqui nessa terra. E por que vai estar? Porque a igreja não vai estar aqui. Então o Espírito Santo é que impede do diabo descer na terra. Ele fica nas regiões celestiais, lançando dardo. E a igreja é eu e você, que o Espírito Santo está dentro. Mas nós vamos estar aonde, irmãos? Nas bodas. E aqui a terra, irmãos, passando algo terrível. E aí, irmãos, entenda. E a hora que daí a nação de Israel tiver, e ali, irmãos, Satanás matando, destruindo, arrebentando com a nação de Israel, quem que vai vir? Jesus, montado no cavalo branco. E ali, irmãos, eu posso dizer que não é santos anjos, os santos e anjos juntos. Sabia que nós vamos vir juntos, reinar no reino milenar aqui? O que é o reino milenar? Porque a hora que Jesus chegar, ele vai prender o diabo, irmãos. A antiga serpente, o falso profeta, a besta, vai prender ele por 1000 anos. 1000 anos vai ficar preso. Aí a nação de Israel vai falar, era esse Cristo que nós esperávamos. Não é aquele que veio. Aí vão ver aquelas marcas nas mãos de Jesus, aqui do lá no pé. Vão perguntar, mas, rei, uma pergunta, que marcas são essas? Então, versículo de Jesus, essas são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aí ele vai falar, eu vim e vocês não me aceitaram. Daí ele foi para os gentios, que somos nós, que vamos estar ali reinando com ele no reino milenar. E aí, irmãos, que entra, quem já viu aquelas revistinhas da Testemunha de Jeová, o leão dormindo junto com a ovelha, ali tudo, vai ser bem assim, porque não vai haver morte. 1000 anos sem morte, sem envelhecer, vai ser tremendo, irmãos. Ei, vai ser podemos dizer assim, um paraíso, como os Testemunhos de Jeová mostram mesmo aqui nessa terra. E nós, ó, reinando junto. Deus de repente vai chegar assim, pastor Almir, estou dando ali 10 países para você cuidar, viu? Olha, que bem. Não, mas vai ser assim, irmãos. Eu vou até que pedir para o senhor, deixa eu ir ali na chácara. Viu? Mas não, irmão, vai ser bem assim, os santos junto, pode ver lá em Apocalipse, que a hora que Jesus vier, montar no cavalo, e nós vamos vir junto, e vamos reinar com Cristo aqui durante 1000 anos. Só que vocês não têm ideia, irmãos. Depois de 1000 anos, aqueles homens viveram na paz, na alegria, com Jesus, maravilha. Jesus vai soltar o diabo. E adivinha o que vai acontecer? Ele vai enganar, irmãos, uma multidão de novo. E aí o que vão querer fazer? Guerrear contra o exército de Deus. E aí que é aquela guerra do Armagedon, entendeu? Aí, irmãos, vai acabar tudo, aí que entra esse versículo. Aí Jesus vai chegar assim, peraí, agora é a hora. Mas quem vai ser naquele momento as ovelhas? Dentro até a nação de Israel.
epa, esse é para cá e os bodes para cá. É eles. E nós, irmãos, vamos estar de trás do trono do juízo branco, sabia? E ali, irmãos, não somente esses, mas a Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, todos que morreram desde a de Adão vão aparecer diante daquele trono do juízo branco. E ali, irmãos, primeiramente vai estar as ovelhas. A São diz, não, isso aqui vai. Por isso que fala, o remanescente será salvo. Vocês, os bodes aí, inferno, Satanás, inferno, isso, aquilo e tal. E vai aparecer também, irmãos, os amigos nossos, parentes, viu? Filhos. Olha que coisa triste. E você vê Jesus falando assim, maldito para o fogo eterno. Irmãos, olha, eu tenho vivido tanto isso, eu tenho falado tanto, para todos os amigos, irmãos, até pessoas que chegam lá para comprar, eu depois te dou eu já não chego falando que pregando evangelho, senão parece que a gente quer vender, porque a gente é pastor, não gosta de misturar, mas depois eles vão percebendo, eu já tomo evangelho, insisto com meus amigos para poder estar aqui, mas alguns já não vou mais insistir, já deu, vão partir para outros, que é assim, você convida, depois não quer, não é nós que convence, entendeu? Mas você vê aqueles parentes, amigos, indo para o inferno, irmãos, ser lançado assim, e você assistir, cair naquele lago de fogo e não morre, onde haverá pranto e rangeres de dente, onde o bicho, tem um bicho lá para tentar o diabo, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então vai ser triste. Por isso que depois tem até aquele versículo na Bíblia, que depois desse julgamento aí Deus limpará as nossas lágrimas. Porque nós vamos chorar, irmãos. Nós vamos olhar assim, e sabe até o que Deus vai permitir, o que Jesus vai permitir, irmãos? Porque aquelas vezes, aqueles amigos meus que eu convidei, falei do evangelho que você convidou, não quis saber, eles vão poder olhar bem para você assim. É tipo assim, você falando assim, fazer o quê, né? Eu convidei, você não quis. Vai ser bem assim, irmãos. Então, por isso, irmãos, que aqui, o que fala aqui em Mateus capítulo 25, coloca ele de novo, né? É voltado para a nação de Israel. É o que vai acontecer nos últimos tempos. Porque tem que ter esse intervalo, irmãos. Quando ali Jesus secou a figueira, dali em diante Jesus falou, escuta, de agora eu parto para os gentios, onde Jesus foi e morreu na cruz, aqueles que crêem serão salvos e tal. Depois que a igreja subir de novo, fecha-se esse parêntese da graça, aquele ponto e vírgula que começou com a nação de Israel, continua, porque Deus tem promessa com a nação de Israel, eles precisam, só vão crer se vir um que vai resolver o problema financeiro e territorial deles. O anticristo vai fazer isso para eles. Aí eles vão, só que depois o anticristo vai se rebelar, e aí vai ser aquele problema. Deu para os irmãos entender aqui, irmãos? E todas as nações serão reunidas. E nós estaremos, e os santos, junto, estaremos aqui, diante de todas aquelas nações. Não é com o apóstolo Paulo, que fala quando um irmão tem um problema com outro irmão, como é que você pode levar ele na justiça? Será que vocês não sabem que é nós que vamos haver de fazer o quê? De julgar o mundo? Olha, está reparando? Então nós vamos estar, irmãos, de trás, vamos vir reinar aqui nesse mundo com o nosso Jesus, lógico, irmãos, num corpo glorioso. Para a nação de Israel, outros assim, mas não vai ter asa não, escuta, esse negócio de asa, é tudo folclore, irmão. Viu? Nós vamos estar assim, imagem e semelhança de quem? De Jesus. Como é que Jesus era? Tinha pernas, braços, corpo, olho, cabeça, entendeu? Cabelos, não foi o que João viu? Lá na ilha de Patmos? E viu Jesus como o quê? Olhos de fogo, seus cabelos brancos, como a lã branca e tal. Eita, que glória, né, irmãos? E aí, ó, então todas as nações. Deu para entender, irmãos? Nós precisamos separar, porque daí tem bastante que pega, tá vendo? E prega até, tá vendo, igreja? Tome cuidado, hein?
ei, ovelha, bode, isso, aquilo e tal. Podemos, irmãos, também ser dessa maneira, mas ali naquele momento, ali no juízo do trono branco, se você chegar ali para ser julgado, meu amigo, é dali para o inferno. A nação de Israel, naquele reino milenar, quem tiver ali, o remanescente, aí Jesus vai, opa, essa é a ovelha e esse aqui é a bode. Entenderam? Toda a igreja entendeu? Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Entendeu? Porque Jesus realmente sabe os que são realmente ovelhas. Mas a igreja vai estar onde, irmãos? Não vai pensar que você vai estar aí, não, irmãos. Deu para entender? Eu quero que os irmãos entendam bem isso. Que até a minha mãe mesmo, ela sempre, muita vez, ela estava falando: mãe, aí não tem nada a ver. Você não entra em incógnito, irmãos. O que ainda vai estar lá, que Jesus vai estar separando as nações? Não, irmãos. Se Jesus fala que vai vir buscar a igreja, amar a igreja, como que então antes, de repente lá nos ares, vai soar a trombeta, mas de repente ele vai estar aqui, separando no meio de todas as nações? Então na Bíblia, irmãos, não tem contradição. De jeito nenhum. Nós só precisamos entender os tempos. Tudo ali até aí, então, Jesus veio para quem? Para os judeus, para a nação de Israel. Só que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí entrou quem? Entrou nós, glória a Deus. Entrou o gentio, vocês não querem? Eu quero. Glória a Deus. Versículo 34, está preparado, 35. 35. Porque tive fome, aqui, irmãos, que eu queria. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Versículo 8. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Versículo 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu, ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? Vocês entenderam aqui, irmãos? Que até os próprios santos falaram: mas Senhor, mas peraí. Imagine que eu vi o Senhor dessa maneira, o Senhor, rei, passando fome, isso, aquilo. Aí já o rei responde: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, nós, a igreja aqui, desde quando iniciou, é lógico, irmãos, que depois, de repente, a gente vai ficando meio cascudo, passamos por um processo aqui, mas graças a Deus, através de muita oração, eu mesmo toda vez, e eu vou continuar sempre: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, às primeiras obras. E graças a Deus, foi aonde começamos de novo as primeiras obras, dar toda prioridade às crianças, abraçá-las, profetizá-las, dar amor, irmãos. E olha, o que mais, todos aqueles ali que visitaram, depois vieram falar, falaram bem assim: olha, a gente sente amor aqui nesse lugar. E é um amor diferente, porque é a presença de Deus em nosso meio. Daí eu falo para você, como é que podemos atrair, irmãos, ou ter esta presença de Deus, este amor derramado sem medida sobre nós? Sendo devotos, jejuando, estando em todos os cultos, lendo, trabalhando bastante? Não, irmãos. Eu sempre vou bater nessa tecla, irmãos. Deus não quer trabalhador. Deus prefere que você pare de fazer qualquer coisa aqui na igreja, mas que você entre e adore. Sabia? Não viu ontem a mensagem?
E depois à noite, madrugada, Deus até me deu, sabe? A palavra ainda continua, né? A mulher recebeu a palavra que todos nós queremos receber. Os pecados é perdoado porque ela adorou dentro da igreja. Tem pessoas que trabalham e esperam que Deus... Ei, vou para Deus, olha, não é isso que eu procuro, viu? Eu procuro aquilo ali, ó. Olha como ela me adorou. Olha como me adora. Entendeu, irmãos? Então adore, adore, adore. Agora, quer realmente que Deus derrame do amor? É fazer aquilo que Jesus falou. Porque você me viste nu e você me vestiu. Porque você me viu com fome e você me deu algo de comer. Eu estava doente e você me visitou. Olha que coisa linda, igreja. Nas igrejas não tem mais isso, irmãos. Em nome de Jesus. E isso, graças a Deus, está começando aqui de novo, em nome de Jesus. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar. E se prepare, irmãos. Nós estamos nesse barco, nessa embarcação maravilhosa. Jesus é o nosso capitão. É um privilégio. Eu quero que os irmãos, olhem, não pulem deste barco, irmãos. Trabalhem aqui, é árduo, é difícil. A fúria do diabo, irmão, você não tem ideia. Como ele nos odeia, mas problema dele. O amor de Deus é muito maior por cada um de nós. Quando ele fala, ali está o meu adorador. Ali está quem está me vestindo, quem está me abraçando, quem está me visitando, quem está me dando algo de comer. Porque aqueles, tudo que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês fazem a mim. Foi quinta-feira, né, Marisa? Que veio aqui aquele que fala aleluia. Meu Deus, que alegria que ele entra, meu Deus, irmãos. Sabe, no fim, eu demorei até meio. A minha mãe, o maior sonho dela, toda vez ela falava. E hoje eu estou conseguindo compreender de um amor pelas crianças. Ela queria, a gente precisa passar o dia com eles aqui. A gente precisa abrir o meu sonho, fazer que nem uma creche. As crianças ficam jogadas na rua, sendo abusadas, acontecendo aquilo que eu acabei de falar, irmãos. E nós, a igreja, que temos o amor de Deus em nós, irmãos. E o que as crianças querem, irmãos, pode ver, até nós pais aqui, esses dias eu falei para um pai, escute, o seu filho, nessa idade, ele 5, 6, 7 anos, não é seu dinheiro, não é o melhor presente, o melhor brinquedo. O que ele quer é que você brinque com ele, que você o abrace, que você dê atenção a ele. Por isso que a Bíblia, Jesus fala, se você não se tornar igual uma dessas crianças, criança não sabe o valor, irmãos. Para eles o dinheiro não é nada. A gente vê o aleluia aí, meu Deus, irmãos. Ele ficou maravilhado aqui, ele já começou a perguntar da Malu, que disse que a Malu é amiga dele agora. E a irmãzinha dele veio naquela quinta-feira, estava frio. Frio. Até eu convidei a mãe para poder entrar aqui, também toda assim, não, vou ir lavar umas blusas, porque senão depois amanhã não tem. Mas só que as crianças já estavam aqui sem blusa. Menina com a mão gelada, a Marisa pegou, falou para ela, escuta uma menina. Não, mas desde quando ela nasceu, a mão gelada dela é assim, né? Muito gelada. E daí, irmãos, a gente vê igrejas enormes, grandes, meu Deus, pregando sobre terra, casa, empresa. E aquilo que está ao nosso derredor, irmãos, que é tão fácil. Ei, a gente fica maravilhado só desse aí, que a nossa irmã Daiane, né, fazendo o negócio das roupas aí, viu? O bazar. E depois aí, no outro dia, a Marisa ligou para a irmã dela, e daí a outra criança, que é a Daça, você vê, daí até a gente fica com dó, até a Flávia, mas a Daça, essa roupa ainda serve para você, é boa. Mãe, eu quero dar.
Sabendo que é criança, irmão. Porque ela ficou sabendo que a outra menininha estava precisando. E nós adultos somos carrascudos, irmão. A gente para tirar algo para ofertar ao Senhor, para fazer alguma coisa na obra do Senhor. A gente fica. Então, irmãos, estamos encerrando com isso aqui, ó. É Jesus falando: tudo que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, irmãos, amem cada criança, cada adolescente, orem por eles, invistam, irmãos. Nós já estamos adultos, sabe, meio cascudos. Eu sei se de repente, irmãos, você simples ali tá meio, eu sei que está apertado, para mim tá também, irmãos. Não pense não. Eu estou me reinventando lá algumas coisas, me descapitalizei bastante, daí eu fico até com mais raiva aí, né? No fim, eu podia ter usado até aquilo que eu achava que era aquilo que estava ali, podia ter investido na obra. A gente é mau, irmão, somos mau. A gente acha que, nossa, eu estou ofertando, já está nada, irmãos. Ei, de repente, assim, qualquer coisa, vai comer um lanche, você fala: não, mas essa oferta aqui, eu vou deixar de comer um lanche. Eu vou investir naqueles pequeninos do Senhor. Eu vou investir neles. É o que Jesus disse. Quem que está falando isso aqui, irmãos? É eu? É Jesus. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso, Igreja Nova Canaã, agradeça a Deus, né, irmã Marta? Por Deus nos colocar nesse barco, é um privilégio. E é gostoso, irmãos, demais. Como é gostoso, eu vejo os outros irmãos aí lidando só com cascudo, e nós estamos aqui brincando com eles, abraçando, dando risada junto. Meus irmãos, que privilégio essa obra aqui. Que privilégio. Que alegria, irmãos, como é gostoso. Por isso os irmãos trabalhem com alegria, com amor. Tudo que vocês fizerem aqui, façam com amor. Façam mesmo com amor, com dedicação, irmãos. Que Jesus tenha os céus para nós, amém? Vamos ficar de pé.